Boa tarde a todos. Alegria sempre renovada estarmos aqui, rever pessoas e, sobretudo, a oportunidade de, juntos, podermos vivenciar as grandezas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos, ele esteve entre nós, encarnou aqui na Terra. E vencendo adversidades, ele foi de prédio em prédio, de localidade em localidade, perseguido algumas vezes, desdenhado, mas numa proposta de entregar ao planeta a novidade, a boa nova, o Evangelho. E ante o primeiro rebate contra a missão que se eleva, Kardec sofre o combate dos que rastejam na treva. Na área da educação, ambos agem com proveito. Jesus sem convenção, Kardec sem preconceito. Ao semear as virtudes do reino espiritual, Jesus nos convoca a atitudes, Kardec ao aprumo mental. Levando a todo momento reconforto à multidão, Jesus vibra o sentimento, Kardec esperta a razão. Entre dramas e conflitos, trazendo conceito novo, Jesus consola os aflitos, Kardec esclarece o povo. Revelando o vir a ser, que rege a humana ascensão, Jesus fala em renascer, Kardec em reencarnação. No campo sério do estudo da obra codificada, Jesus e Kardec são tudo a compreensão almejada. E sob o áureo fulgor que desce da eternidade, Jesus convida ao amor, Kardec à caridade. E por fim, para quem se importa em abrir da mente o leque, Jesus, o Cristo, é a porta. A chave, Allan Kardec. Amigos, Archibald Joseph Cronin nasceu na Escócia em 1896. Aos 9 anos, a partida do pai, e houve uma mudança drástica naquela família que levou aquele menino a uma série de necessidades, de carências. O pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o moço, não se permitia fraquejar. Ele haveria de vencer. E para isso, uma proposta no seu íntimo de não se afastar dos estudos e vencendo os obstáculos, os óbices do caminho. Ele chegou à Universidade de Glasgow, lá na Escócia. As necessidades aumentaram, mas ele não se permitia desanimar. Animava-se o tempo todo, porque ele sabia que ele seria um vencedor. E assim, em 1919, no esplendor dos seus 20 e poucos anos, ele recebe o certificado daquela universidade
Archibald Joseph Cronin, médico. Em 1920, após um estágio na Irlanda, Dublin, 3 meses, o seu primeiro emprego. Foi convidado e aceitou ser médico de bordo de um navio. Uma viagem longa, envolvendo portos da Europa, da África, da Ásia, e ao término da viagem, pelo seu desempenho, foi convidado a permanecer naquela empresa, mas o jovem médico resolveu partir para o interior da sua Escócia, onde atuou como médico assistente em vilarejos, em povoados, onde ele teve uma percepção mais acurada, mais precisa da dificuldade da prática da medicina ali nos primeiros momentos dos anos 20 do século passado. Ainda na primeira metade da década de 20, habilitou-se a uma vaga em uma empresa no país de Gales, uma empresa de mineração. Foi aprovado e ali, no interior do país de Gales, uma cultura bem diferente, a cultura do povo galês, uma situação um pouquinho melhor do que ele tinha lá naqueles povoados da sua Escócia. Esse um pouquinho melhor foi o suficiente para ele casar-se com a adorável Mary. Ele conheceu numa aula de anatomia lá na faculdade, na universidade. Mas ali ele teve uma percepção bem precisa que para prosperar de um modo especial, é o que ele sentia na sua profissão, ele precisava de um curso de pós-graduação. Um sonho impossível. Como? Mas aquele moço estava habituado já, desde criança, a enfrentar dificuldades. Encomendou livros em Londres. E ele afirma nas suas memórias que nunca estudou tanto na sua vida. Os livros faziam parte do seu dia a dia o tempo todo. Quantas vezes a amada e compreensiva Mary ia tirá-lo no meio dos livros, dormindo, para levá-lo arrastando para a cama, e essa rotina foi se conduzindo até o dia das provas, em Londres, numa renomadíssima instituição médica que fazia outorga de diversos títulos de posse, com alunos médicos praticamente de todo o mundo, dada o renome daquela instituição. Havia ali uma fria estatística, que um número bem reduzido conseguiu esses títulos. Ele, dentro daquele terninho único que ele tinha, amarrotado, e a Mary não estava lá, para arrumar ele melhor um pouco. Ele via aqueles médicos até famosos, que ele conhecia por artigos e revistas, se despedindo, aquele número enorme, aquela multidão de médicos. Ele diz que nunca viu tanto médico juntos na vida dele. Iriam diminuindo, e ele ficando, até que chegou a última prova. Era uma prova oral, seria feita, ele viu no edital, pelo Dr. Dawson. Esse doutor era o médico do rei da Inglaterra, à época, né? Rei. Muito bem, eu gostaria, é que não há tempo, né, de discorrer um pouquinho mais, para a gente poder entrar no tema de hoje. Mas foi aprovado. 1925, Estação Ferroviária de Londres, lá ele estava,
dentro daquele único terno que ele possuía, algumas economias, poucas, a esposa com um menininho, um bebê no colo, e em algum lugar ali das malas, passos, documentos, um certificado fornecido por aquela instituição, Dr. Arquibaldi Joseph Cronin, doutor em medicina. Bem, vida nova a começar agora na Grande Londres, não mais a bordo de um navio, em vilarejos, no interior da Escócia, no interior do país de Gales, a Grande Londres, mas ele tinha a convicção firme que iria vencer. E venceu. Ainda na segunda metade da década de 20, ele alcançou o seu objetivo. A alegria dele de ver o sucesso que ele alcançou pela sua competência e dar um conforto à amada esposa, que sempre o apoiou em todos os tentames, nas horas de dificuldades. E ele tinha mais um sonho. Basicamente, ele tinha alcançado o que ele havia proposto para ele mesmo: vencer, e venceu. Estava com o nome sedimentado na Grande Londres como médico, um consultório muito bem montado, e achei interessante a colocação que ele faz nas suas memórias. Um carro, à época, anos 20, ele, um automóvel, uma casa confortável, o relacionamento com os hospitais em Londres, enfim, chegou lá. Mas ele tinha um sonho e resolveu colocar em prática esse sonho. Escrever um livro. Em 1930, ele entrega os manuscritos de uma obra intitulada O Castelo do Homem Sem Alma. Aconteceu um fenômeno com essa obra, para admiração, até espanto dos editores habituados, profissionais desse ramo. O livro teve uma aceitação estupenda e que avançou as fronteiras de Londres, Inglaterra, Europa e alcançou o mundo. Adaptações para o teatro, isso tudo rápido. Foi como colocar fogo num rastilho de pólvora. O sucesso foi tanto que ele, numa reunião, conselho de família, ele, a esposa e as duas crianças, 2 meninos, ele afirma que queria fechar o consultório elegante que ele tinha, aposentar a maleta para se dedicar apenas à literatura. Se não der certo, ele disse, voltarei à prática da medicina. Mas deu certo, e muito certo. Cronin se revelou um dos mais bem-sucedidos romancistas do século passado. As suas obras ganharam o mundo e uma produção bem fértil, muitos livros. Muito bem. Possivelmente, repito, possivelmente, na sua última obra, Pelos Caminhos da Vida, não é obra de ficção, nem aquelas experiências que ele colheu como médico no interior da Escócia, no país de Gales. Uma autobiografia, em 41 capítulos, ele falando da sua vida. Cronin desencarnou em 1981, estava morando na Suíça. Na última página do livro, as últimas frases, capítulo 41, ele registra um brado impressionante. Terminando o livro e possivelmente a sua última obra literária, ele afirma que nada faria ele perder
a fé, a convicção de ver o planeta Terra regenerado. Literalmente, lá está, a regeneração dos povos, a começar de cada um, de cada pessoa individualmente, voltadas às coisas elevadas da vida. E para isto, encerrando a obra, ele fala da grandeza do Sermão da Montanha. Ou seja, o sermão proferido por Jesus no início do seu messianato, como o roteiro perfeito, ideal, para que se verificasse a mudança de hábitos dos homens, com vistas à sua destinação. Sermão da Montanha foi o primeiro discurso de Jesus, como falamos, efetuado lá na província da Galileia, numa elevação, daí o nome, Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, próxima a Cafarnaum, ao Tiberíades, Mar da Galileia. Nós temos o Sermão da Montanha tido como completo no registro que o evangelista Mateus fez no seu livro. Ali está o Sermão da Montanha com o começo, com o desenvolvimento e com o final. Para isso, como temos nas nossas Bíblias, o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, segunda metade da Bíblia. Temos ali ocupado os capítulos 5, 6 e 7, no total de 111 versículos. E Jesus começa com as bem-aventuranças, aquelas frases curtas, onde o mestre dos mestres enaltece as virtudes e o explicativo porquê. O desenvolvimento do sermão e o final, nos últimos versículos do capítulo 7 do livro de Mateus, Mateus que fazia parte do grupo dos 12, com a parábola, com a comparação dos dois alicerces. O pacifista Gandhi, Mahatma Gandhi, grande alma, assim se pronuncia com respeito ao Sermão da Montanha. Se tudo de sagrado se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. O mesmo Gandhi, numa outra oportunidade, Gandhi, que não era cristão, praticava o hinduísmo, uma das mais antigas religiões do mundo, afirma: li o Sermão da Montanha uma vez e amei Jesus. Sermão da Montanha, o mais completo roteiro ético, comportamental, ético-moral, já entregue ao ser humano com vistas a seu aperfeiçoamento. Nada se compara à grandeza do Sermão da Montanha. Se esta casa entregasse em todos os sábados, são 52 sábados no ano, acredito. Concorda? Eu acho que é isso, né? 52 semanas. Eu não diria nem um tema só, o Sermão da Montanha. Uma bem-aventurança. Eu acho que os sábados, todos, seriam insuficientes para esgotar o assunto.
Já pensou, Montemor? 52 palestrantes falando, por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que grandeza! É inapreciável. Não temos condições de apreciar o que de grande existe nesse manancial, ensejado por Jesus. Meus amigos, nós vamos falar sobre um versículo apenas, são 111 versículos, quer dizer, não é bem 111. Tira 2 para a apresentação do autor do livro. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, os discípulos dele se acercaram e ele, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, aí começa. Mas para isso Mateus gastou 2 versículos. E os 2 últimos, para encerrar, lá os últimos versículos do capítulo 7, e tendo terminado esse discurso, o povo estava maravilhado, porque aquele profeta falava com autoridade, não com os escribas. Então, sou péssimo em matemática. 111 menos 2 e mais menos 2 vai dar 107. Não, 109. Olha, está vendo como é que eu sou atrapalhado? Se me der uma operação de matemática para fazer, eu dou 4 resultados diferentes um do outro e nenhum é certo. Apenas 2 versículos dessa centena aí de ensinamentos, conforme o registro de Mateus. É o versículo 1 e o 2 do capítulo 7. Falou Jesus, e o povo lá embaixo, ouvindo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Continua. Com a mesma medida que usardes para julgar alguém, esta mesma medida será usada para vós. Ou seja, numa linguagem bem popular, não sejamos tolos de fazermos julgamento sobre comportamento dos outros. Estão lembrados do início aqui, do nosso pronunciamento? Eu declamei um poema. Mário Frigeri, notável poeta. A 5ª estrofe eu vou repetir aqui agora. Levando a todo momento reconforto à multidão, Jesus vibra o sentimento. Kardec esperta a razão. É o que o codificador fez. Em 5 obras básicas, começando com o Livro dos Espíritos, que este mês de abril comemora-se o seu aniversário de lançamento, 18 de abril de 1857. Como eu sou péssimo em matemática, sei lá quanto dá isso, 1857 para 2026, eu não consigo. É brincadeira, gente. Kardec esperta a nossa razão o tempo todo, nas 5 obras. Nos convida a raciocinarmos, para que possamos entender e colocar em prática a nossa destinação, de um dia sermos espíritos perfeitos, sem precisar reencarnar mais, não pegar gripe, encrencar do vizinho por causa do time de futebol, tudo isso fazendo parte do passado, e sermos plenamente felizes. Muito bem. Kardec monta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O título já é uma bem-aventurança. Eu acho que é a 6ª, ou 5ª. Cantou Jesus há 2000 anos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão a misericórdia. Kardec monta um capítulo no universo de 28 capítulos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
falando-nos sobre a misericórdia. E nesse capítulo, quantas informações sobre essa fraqueza nossa de fazer um julgamento sobre o que se passa com o próximo. Orientar? Sim. Estender a mão? Sim. Oferecer um ombro firme e amigo? Sim. Se tiver, por força até de dispositivos, até de profissão legal, de emitir um julgamento mais preciso, façamos com amor, com a proposta de mudar a pessoa para o bem, e nunca para desmerecê-lo. Nunca. Na parte final deste capítulo, lá nas instruções dos Espíritos, há uma mensagem que o sábio Kardec, despertando a nossa razão, coloca lá nesse capítulo. Uma mensagem dirigida aos espíritas. Sejam compreensivos para com a imperfeição dos outros. E rigorosos, duros mesmo, ante si mesmo. Analisar antes se aquilo que observamos no nosso próximo não se aplica a nós mesmos. Mas se tivermos que fazer uma corrigenda, façamos com a proposta de elevar a pessoa, nunca para desmerecê-la. Nunca. O manancial de informações do capítulo 10 é grandioso. Tem famílias que fazem o evangelho no lar e entram no capítulo 10, como quase todos os capítulos, né? O capítulo 17, por exemplo, sede perfeitos, e não conseguem sair. Na semana seguinte repete alguma coisa dali e ficam. Sabe por que fica? Porque nós temos muito a aprender. Estamos muito distantes de patamares mais elevados, como cantou o genial Paulinho Viola, Paulinho da Viola, né? Lá nos anos 70, né? As coisas estão no mundo, eu preciso aprender. Neste capítulo, Kardec, sabiamente, despertando a nossa razão, coloca ali aquele fato que Jesus vivenciou em praça pública, logradouro público, quando representantes da verdade da cultura hebraica judaica, fariseus e escribas, trouxeram uma mulher e o povo cortando pedras para apedrejamento. Ali o que menos importava era a lei de Moisés, que mandava apedrejar a mulher que for surpreendida em adultério, a cultura deles, o equilíbrio familiar. O objetivo daqueles fariseus, daqueles escribas, doutores da lei, era apanhar Jesus em alguma falta. Lembra do poema que nós declamamos no começo? Vencendo a adversidade, Jesus foi de prédio em prédio, de localidade em localidade, perseguido, pregando o Evangelho. Ele estava ali, absorto, piscando, escondendo areia, para testá-lo, e que sorte se eles conseguissem pegar Jesus em falta. Quem sabe, né, Montemor? Dirigir aquelas pedras, né? Não para a mulher, mas para ele. Era a proposta. E ele faz calar a boca daquelas pessoas, daqueles mais afoitos, com aquela frase que passou para a história: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Dada a sua elevação moral, espiritual, era Jesus que estava ali, aquela turba se dispersou. A começar dos mais velhos, mas isso aí fica uma outra oportunidade. Ficou só Jesus e a mulher, que foi salva ali do apedrejamento.
por ele. E ele indaga: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, responde ela, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ele não a condenou. Ele não deu de dedo. E nós fazemos isso com as pessoas. O tempo todo. Criticamos. Muitas vezes, não somente para desmerecer o próximo, mas para mostrar uma pretensa sabedoria perante aquele que já está sofrendo. Meus amigos, o não julgueis também tem uma abrangência enorme. A primeira impressão que temos é que não julgar é não esbravejar, é não gritar, é não falar mal, não importa se está certo ou está errado, isso é julgar. É muito mais, inclusive para as coisas pequenas. E passa-se batido. Isso aí não é nada, a pessoa vai esquecer. Mas a providência divina não. Daí os méritos e os deméritos que temos junto à contabilidade divina. Um dia eu estava num supermercado. Isso faz tempo. Um bom tempo. Era um dia de semana, eu estava com uma listinha pequenininha que minha esposa havia elaborado. Não tinha movimento. Entrei. Do lado, dentro do supermercado, do lado direito ficavam os carrinhos. Não são como os carrinhos de hoje não, viu, gente? Eram umas coisas desarranjadas, chiava, você empurrava assim, ele ia para cá, aquelas coisas. E tinha dois tamanhos de carrinho. Tinha os maiores e tinha os menorzinhos, para comprar os menores. Os maiores eram para as compras maiores e os menores para as compras menores. Que informação importante que eu trouxe aqui hoje, né? Nossa, o mundo não será o mesmo depois disso. Pois bem, os carrinhos menores, eles ficavam num cantinho assim, junto à parede. E do lado direito ali ficavam os carrinhos grandes, né? E eu queria um carrinho pequeno. Então, mas algumas pessoas já tinham tirado alguns carrinhos, então fez um corredorzinho. E eu fui até lá, esbarrando no carrinho aqui, esbarrando na parede aqui, desenganchei lá o carrinho e vim e faço. Quando eu virei para entrar no supermercado, tinha uma senhora de pé, lembra-me bem, uma senhora alta, morena, me olhando assim, séria. Cumprimentei-a, bom dia. Ela não respondeu. Ela continuou olhando para mim. Fiz um sinal, o dedo, o carrinho pequeno. Qualquer um entende. A senhora está querendo um carrinho desse? Pequeno? Ela fez uns trejeitos faciais e um som que eu entendi como sim. Ofertei o carrinho para ela. Ela pegou o carrinho, virou. Você com ela esse comportamento, né? Tido como, aparentemente, falta de educação, uma grosseria, mas isso não compete a mim. O que competia para mim era fazer o que eu fiz. Foi muito fácil. Voltei lá, peguei outro carrinho, vim, bate de cá, bate lá, esbarra, vem. Quando eu virei, tinha outra mulher que me olhava assim, com a cabeça meio dobrada assim, e estava sorrindo. Ela assistiu tudo. Olhei para ela, bom dia. Ela falou, bom dia. Veio. Ela fez assim. Só faltou a sonoplastia, né? Aqui. Ela pegou o carrinho, olhou para mim e falou, obrigado. Não por isso. Voltei lá. Agora o corredorzinho estava bem mais comprido, né? Era o terceiro que eu estava tirando. Enquanto eu vinha me equilibrando ali, batendo, eu já estava imaginando.
Falei, eu vou sair daqui de cabeça baixa, não vou olhar para ninguém e me viro e entro na casa. Mas eu não resisti, olhei, não tinha ninguém. Eu entrei, fiz minhas compras, tudo. Chegando em casa, eu me pus a pensar. Por que no mesmo instante, no mesmo lugar, para a mesma coisa, dois comportamentos tão diferentes? Uma repleta de gentilezas comigo, dando risada, brincando. Cruzei com ela depois no corredor, né? Cruzamos um rindo pro outro, né? E aquela primeira, aquela senhora alta lá, por quê? É porque nós somos diferentes. Damos peso diferente para as coisas. Por que aquela mulher agiu assim? Não sei. E não preciso saber. Mas fiquei imaginando. Imaginar a gente pode, sem emitir petardos mentais, pensar. Aquela mulher pode ter tido um problema na casa dela, brigado com alguém, e vindo para o supermercado e encontrou a casa. Ficou lá, séria, brava. Aquela mulher pode ter sofrido muito na vida, não sei, abusos, e não é muito de papo com um homem, não. Aquela mulher poderia ser uma surda muda. Por que não? Onde eu moro, 2 casas depois da minha, no bairro, a outra, mora um casal de surdo-mudos e tem uma menina. Eles não ouvem, só com sinais. Aquela mulher, possivelmente, é possível, gente. Mas eu não preciso saber disso. E mais, eu não tenho o direito, para quem se diz cristão, de emitir julgamento. Poxa, que falta de educação. Custava? Obrigado, pelo menos? Não. Isso é com a pessoa. O que me competia fazer, eu fiz. E não me tornei virtuoso por causa disso, não. Não melhorei moralmente, espiritualmente. Não! Uma coisa normal, padrão. Que o cristão tem que primar por isso e sempre crescendo a ponto de aprendermos a amar a todos. O não julguei se aplica a isso também, essas coisas pequenas, no dia a dia e principalmente dentro das nossas casas. Um dia, eu estava numa papelaria, faz tempo, foi mais ou menos essa época, anos 80 para 90, faz tempo. Eu tinha cabelo naquela época, faz tempo. O Everson nem tinha nascido ainda. Eu estava lá, nessa papelaria, vou tentar encurtar aqui, para formatar uns 4, 5, 6 envelopes grandes, envelopes almofadados. Não se usa mais isso hoje em dia. Eles tinham tipo de um colchãozinho por dentro, né? Bolhas, para coisas mais delicadas. E eu precisava do apoio do dono da papelaria. Primeiro, com envelope. E segundo, para acomodar umas coisas, entre elas uma foto da minha família, que eu tirava uma vez por ano. Eu, minha esposa, meus filhos, netos, já tinha netos dessa época. Não 5, como tem hoje. E eu estava ali arrumando, ocupei um lugarzinho na esquina do balcão, para não atrapalhar nada ali. E ele me trouxe os envelopes, tesoura, cola, o que eu fui pedindo, caneta, impressão mais grossa, etc. Para sair dali e colocar no correio. E mandar para parentes aquela fotografia bonita, tirada por profissional, da minha família. Eu tirava uma foto por ano, uma foto grande, bonita, colorida, com legenda, e atrás tinha um desenho que nós fizemos que... Resumindo, essa fotografia da minha família, qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer lugar, vendo, saberia quem é quem ali, qual o grau de parentesco, que idade tinha quando foi tirada a foto, e aquela criança era filha, sabia tudo, só e fácil. Muito bem. Então estava o material ali na minha frente,
e um movimento um pouquinho grande nesse pequeno comércio, porque ali tinha uma coisa que tinha muito na época, hoje não precisa mais, de empresas que fazem fotocópias, né? Xerox, etc., documentos, para coisa para cartórios, para justiça, para escolas. Então havia um movimento grande, tinha 2 ou 3 máquinas grandes, parecia uma locomotiva ali, e eu fiquei no cantinho ali, arrumando, e gente entra, gente sai, gente comprando coisas de papelaria, tirando cópias, etc. Um movimento razoável. Quando, de repente, como cantou o poeta, e de repente, não mais que de repente, houve um silêncio ali no ambiente. Quem estava conversando parou de conversar, alguma coisa aconteceu. Muito bem. Eu continuei na minha, ali arrumando, meio curvado. Assim. E a partir desse momento, uma série de surpresas eu tive ali naquele estabelecimento comercial. O primeiro foi o silêncio que foi feito. Parou todo mundo de falar, etc. É que entrou uma pessoa, não olhei, e essa pessoa veio e ficou do meu lado. Aí a segunda surpresa. Essa pessoa exalava um cheiro extremamente desagradável. Muito desagradável. O odor. E daqui para frente uma série de surpresas. O dono do estabelecimento veio, ficou na frente dele e fui atender, deu preferência para ele. E disse, pois não. Aí, mais uma surpresa. A dicção desta pessoa. Eu abaixei assim, virei o olhinho, o canto do olho, se é que o olho tem canto. As pessoas falam canto do olho. Eu vi que se tratava de um homem em andrajos, roupas de mendigo, algo assim. Daí o cheiro que exalava dele, roupa, sol, chuva, asseio. A dicção deste homem. Ele disse, eu preciso de uma cópia deste documento. Eu, com o cantinho do olho, olhei, era uma carteira de identidade. Nessa época, a carteira de identidade era um pouquinho maior do que as que tem hoje, né? Uma cor inconfundível, que estava em excelente estado. Eu percebi. Eu quero uma cópia e plastificação desse documento. Por favor, dicção perfeita, sem erros gramaticais. Eu continuei fazendo. O dono do estabelecimento foi preparar, arrumar aquilo, sendo que a plastificação naquela época demorava um pouco, porque precisava esquentar uma maquininha. Tinha que pôr na tomada, esquentava lá uma resistência, aquecia na temperatura certa, colocava o plástico em cima, demorava, depois tinha que cortar, bonitinho, diferente dos dias de hoje. E eu fiquei ali, na minha, e o silêncio, ninguém mais conversou. De repente, ele fez uma pergunta que eu entendi que era para mim. Ele disse, é um clube? Eu entendi. Aquela foto da minha família, bonita, colorida, todo mundo com roupa de domingo, né? Estava mais ou menos assim, no balcão, junto com outras coisas. Ele queria saber se aquilo foi tirado num clube. Porque no fundo da minha casa eu tenho um pomar. E a gente cuida bonitinho, uma foto bem tirada. Uma foto fica realmente muito bonita. E é bonito realmente. É. E o silêncio. Eu pensei, Acácio, este homem lhe fez uma pergunta. Dê-lhe atenção. Coloque em prática o muito que você já leu de Evangelho.
Agora, endireitei o corpo e me virei. Daí mais uma surpresa. Era um moço, jovem, seguramente com idade para ser meu filho. Alto. Altura assim do Baltimore, tem uma altura mais que a minha. E os traços, apesar da barba, toda em desalinho, sujeira, cabelo, as roupas. Mas eu identifiquei ali, de pronto, uns traços que davam uma certa nobreza naquele moço. Olhei e ele, assim, preocupado para não encostar muito, interessado na foto, estava ali. Eu fiz com que ele repetisse a pergunta. Eu falei, como? Ele mostrou a foto, aí eu peguei, assim, tinha várias poses, né, ali. Eu virei para ele, puxei mais para perto para ele ver melhor. Ele disse, é um clube? Eu falei, não, é o fundo da minha casa. Ele falou, sim. Ele falou, esta senhora que está ao seu lado, sua esposa? Eu falei, sim. Ele falou, interessante, ela lembra uma professora que eu tive. E pôs a mão aqui e disse, meu Deus, que saudade. Eu olhava aqui, pensando, né? Ele falou, meu Deus, por que isso? Quais as razões? Nós, espíritas, sabemos. Que há um plano para cada encarnação. Nós participamos desse plano. Temos amigos espirituais que nos orientam o que é melhor para nós, o que podemos carregar, o que não podemos. Quando o espírito não tem essas condições, esse discernimento, Kardec nos explica. E temos os tutelados que fazem isso dentro da misericórdia de Deus, do Criador. Por que isso com esse trabalho? Com esses gestos, com essa dicção perfeita? Por quê? Não sei. E aquela conduta em dizer, ela me lembra uma professora que eu tive. Meu Deus, que saudade! Esse moço tem escolaridade, não cometeu um erro gramatical até agora. Ao falar, não sei. O que competia para mim ali era não fazer nenhum julgamento e dar-lhe atenção. Falei, não, isso é o fundo da minha casa. Fotografia da minha família. Foi quando ele disse, ela me lembra uma professora, meu Deus, que saudade. E eu olhando para ele, falei, meu Deus, esse rapaz vai chorar. Nisso, o clima foi quebrado. O proprietário do estabelecimento veio com o serviço já pronto, né? Falou, aqui está a original e a cópia. Ele disse, quanto é? Foi dito o valor, um valor pequeno, irrisório. Uma cópia, uma plastificação super caro. Nem era na época. Ele fez uns sinais assim, de pegar um dinheiro, e falou assim, o senhor pode deixar aqui? Bom, eu vou ali fora, uma mochila, não sei, eu vou trazer o dinheiro para o senhor. Falou, opa, cá, senhor, mais uma chance. Não podemos perder chance, gente, de a gente fazer bem para a gente mesmo. Eu falei, não, você pode entregar. Eu tinha coisa para pagar ali. Ele falou, tá tudo certo. Ele percebeu. Pegou, agradeceu. Aí ele se virou para mim. Ficamos os dois, um de frente do outro. Mais uma coisa que eu observei naquele moço, isso talvez lá nos anos 90, por aí. Faz tempo, né, gente? A arcada dentária dele perfeita.
Gente, esse moço, por que isso? Ele era andarilho, não era mendigo da cidade, senão eu conheceria, eu saberia. Ele se virou para mim e me disse: perdão, muito obrigado. Que Deus lhe pague. E abaixou a cabeça. Aí eu pensei, agora ele vai chorar. E o silêncio, todos quietos, no estabelecimento. E eu pensei, se ele chorar, eu vou chorar também. E se chorarmos, eu vou abraçá-lo. E aguardei. Ele a custo levantou a cabeça, olhou para mim e repetiu: muito obrigado. Deus lhe pague. Que Deus o abençoe sempre. Virou-se e se foi. Aquilo me impactou demais. Assim que ele saiu, começaram as conversas, zoom, todo mundo fala coisa, ouvi muita, né? Coisas tipo assim, a caridade é importante. É isso que as pessoas acham, não digo todos, viram que eu fiz caridade de pagar. Não foi isso não, gente. Eu dei atenção para ele, foi isso. Mas ele falou, eu até hoje já até ajudei uma mulher que estava uma criancinha lá na rua Duque de Caxias, rua principal da operação. E é bom, caridade. Então eu falei, mas precisa tomar cuidado, né? De repente puxa uma arma aí, assalta a gente, né? Você viu na televisão ontem? Pronto. O que isso gera? Um ambiente pernicioso, fica impregnado de tolices que alimentam tolos, não quem se propõe a seguir Jesus. E outras coisas que o tempo não permite, mas falavam aquilo para que eu escutasse. Muito bem. Cheguei em casa, fiquei pensando naquilo, que coisa impressionante. Algum tempo depois, não sei precisar quanto, mas logo em seguida, eu pensando naquilo, o impacto que me causou, e eu fico imaginando o impacto que causou naquele moço, para dizer aquilo: Deus lhe pague, que Deus o abençoe sempre. Me ocorreu uma coisa que eu não tinha percebido. E perceber depois. Desde o momento que eu disse ali para mim mesmo, Acácio, dê-lhe atenção, quem está aí é seu irmão. Agora, coloque em prática tudo que você já aprendeu e dê-lhe atenção. Agora que eu me levantei e estabelecemos aquela conversa que eu reproduzi aqui, tentei ser o mais fiel possível, até ele ir embora, aquele cheiro desagradável desapareceu. Eu não tenho registro, pelas minhas capacidades olfativas, que aquele cheiro tenha perdurado. Ele simplesmente foi ignorado por mim. Aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais a mensagem de Pedro, quando disse que atos de amor cobrem uma multidão de pecados. Dá para ir além. Atos de amor cobrem mais coisas. Imunizam, desensibilizam, organismos muito melindrados, dão resistência, nos encaminham para a lei do amor, que nós temos uma visão tão pequena ainda. Atos de amor.
Meus amigos, o não julgueis é uma mensagem ampla para meditarmos, para trocarmos ideias, em casa, e não cometermos a veleidade de tentar entrar no que se passa com o outro, emitindo julgamentos. Encerrando, nós começamos hoje esse encontro e fizemos citação de um notável escritor, Arquibaldo Joseph Cronin, que não por acaso Divaldo Pereira Franco costumava citá-lo em suas palestras. Eu tive a oportunidade de ouvir uma, pelo menos, acredito que em mais oportunidades, nas milhares que proferiu pelo mundo. Eu encerro fazendo uma citação rápida de um outro escritor, não escocês, inglês, da mesma época de Cronin. Possivelmente os dois tenham até se conhecido. Eric Blair era o nome original dele, mas ficou conhecido como George Orwell, o autor da Revolução dos Bichos. Alguém leu Revolução dos Bichos? 1984, dos últimos livros dele, para que vocês tenham uma ideia desse escritor universal. A Revolução dos Bichos vem de 1984, vende também, até hoje. Assim, ocupando tops de venda. Para que vocês tenham uma ideia da grandeza desse escritor, a expressão Guerra Fria, que o mundo inteiro usa, que começou ali depois do término da Segunda Guerra Mundial, confronto das duas grandes nações, Estados Unidos e a então União Soviética, essa expressão Guerra Fria atribuída a Orwell, com esse livrinho, A Revolução dos Bichos. Pois bem, George Orwell praticou a mendicância em Paris e em Londres, em duas capitais europeias. E desse mergulho na mendicância, no submundo dessas duas grandes capitais, ele entregou mais um livro intitulado Perdido em Paris, O Pior de Paris e Londres. Mais um livro, esse é o nome. Fazer julgamento de pessoas, nós corremos um sério risco de perdermos uma oportunidade de ficarmos calados. E a doutrina espírita vai além. É para não julgar, é Kardec despertando a nossa razão. É para não julgar, não verbalizar, e também não pensar. Aí sim estaremos entrando na trilha da grandeza do Sermão da Montanha, cantado por Jesus. Amigos, pensemos nisso. Cantou o poeta Casimiro Cunha, pelas mãos daquele que não sabia julgar nem o zumbido de uma mosca, Francisco Cândido Xavier. Ele nos ensinou assim: se queres felicidade, apoio. Viram como é que começa o poema? Quem que não quer felicidade? Todos nós queremos. Até os animais querem. Até as plantas querem o melhor para elas. E nós, o homem não. Então, Casimiro Cunha, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos leciona assim: se queres felicidade, apoio, harmonia, luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e rogue em prece o roteiro da providência divina.
Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, ajuda quem te ouça. Não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo no teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalhe o quanto puderes, que o trabalho é vida em suma, o tempo igual para todos. Não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Mas só há de colher o perdão quem aprendeu a perdoar. Trilhando a estrada sombria de treva, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dores, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia. Onde a tristeza se instala e a vida se ilude ou cansa, sem caridade, consolo, serenidade, esperança, e chegando cada noite, tendo cumprido os deveres teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Pela atenção, minha gratidão.